No nosso último resumo bíblico, falamos sobre o livro de 2 Reis, até o final do 12º capítulo, que contou várias histórias importantes, como a subida de Elias para o céu, os diversos acontecimentos da vida de Eliseu, os reis da nação de Israel e Judá e muitos outros fatos. Mas como este livro tem muitos detalhes, ficaria muito longo se fosse feito em um único vídeo. Então hoje daremos continuidade a esta história, a partir do capítulo 13. Assista até o final para ficar sabendo de tudo sobre o resto desse livro. E se você ainda não assistiu a primeira parte, o link está na descrição. Na nação israelita, o atual rei era Jeoacás, filho de Jeú, só que ele fez muitas coisas erradas e más. Por isso, Deus fez com que Israel sofresse nas mãos do Império Assírio. E depois da morte dele, seu filho Jeoás começou a reinar. E também cometeu diversos pecados. Até que um dia, ele se encontrou com o profeta Eliseu, que estava muito doente, e fez a sua última profecia para o rei Jeoás. E após a morte do profeta, o monarca israelita conseguiu recuperar as terras de Israel, que estavam na posse do rei da Assíria, chamado Ben-Hadad. Já em Judá, o rei era Amazias, filho de Joás, e ele fez o que era correto perante o Senhor, mas não retirou alguns altares de adoração a falsos deuses. Ele venceu a guerra contra os Edomitas, mas foi derrotado em uma guerra contra o rei Jeoás de Israel. Até que um dia houve uma conspiração contra ele, e ele foi assassinado assim como seu pai. E quem assumiu o trono em seu lugar foi o seu filho Azarias, também chamado de Uzias. E ele fez coisas que eram corretas, mas também não tirou os altares de falsos deuses. Então um dia ele pegou lepra e ficou assim até o dia de sua morte. Em Israel, o rei Jeoás havia morrido, e quem assumiu foi o seu filho Jeroboão II, e fez muitas coisas erradas perante o Senhor. Quando morreu, seu filho Zacarias se tornou um rei mau, e foi assassinado por Salum, que assumiu o trono, mas um mês depois foi morto por Menahem, virando novo monarca israelita e reinando por 10 anos. Mas assim como os outros, fez muitas coisas erradas. E quando morreu, seu filho Pecaías assumiu o trono, e também foi um péssimo rei e mau perante os olhos de Deus, tanto que foi traído e assassinado por seu próprio capitão, chamado Peca. Mas este fez muitas coisas ruins e que desagradavam ao Senhor enquanto rei. Já em Judá, Jotão, filho de Azarias, era o rei e fez coisas corretas, mas assim como seus antecessores, não removeu os altares idólatras. E quando ele morreu, seu filho Acás passou a reinar. Mas ele foi péssimo, e ao contrário dos anteriores a ele, Acás abraçou a idolatria, e após a sua morte, seu filho Ezequias assumiu o trono, e é considerado um dos melhores que já reinou em Judá. Em Israel, o rei Peca foi assassinado por um homem chamado Oséias, que assumiu o trono, mas ele foi mau e servia ao Império Assírio, pagando impostos para eles. Mas um dia decidiu se rebelar. Só que o rei Salmaneser, da Assíria, não gostou nada disso. Então invadiu a capital de Israel, Samaria, e dominou a nação, levando os habitantes como prisioneiros e renovando a população de Samaria, que posteriormente viraram outro povo inimigo dos judeus, conhecidos como samaritanos. E depois disso, o reino de Israel chegou ao fim para sempre. Em Judá, o rei era Ezequias, que, como eu falei, foi um dos melhores que já reinou ali, pois, ao contrário de seus antecessores, removeu os altares idólatras e destruiu todas as estátuas de falsos deuses que haviam na nação, vencendo várias guerras contra povos inimigos e fazendo muitas outras coisas boas. Senaqueribe da Assíria decidiu invadir a capital de Judá, Jerusalém, e destruir o reino. Mas Ezequias teve fé e consultou o profeta Isaías, que garantiu que nada aconteceria com a nação. Então, em uma noite, o Senhor enviou um anjo para o acampamento dos assírios,
E ali ele matou 185 mil soldados. Então a invasão de Jerusalém não aconteceu. Um dia o rei Ezequias ficou muito doente e prestes a morrer, recebendo até uma mensagem de Isaías confirmando a sua morte. Mas ele orou, e no mesmo instante o profeta voltou e disse que Deus ouviu a oração dele. Por isso, acrescentaria mais 15 anos de sua vida. E depois de todo esse tempo, ele morreu. E o seu filho Manassés começou a reinar. E ele é considerado o pior rei de Judá, pois abandonou a Deus e começou a cometer a idolatria, construindo altares para falsos deuses no reino, inclusive dentro do templo do Senhor, além de ter se envolvido com feitiçaria e queimado seu filho em um sacrifício pagão. Então Manassés foi levado cativo pelos assírios e sofreu muito. Mas lá ele se arrependeu, humilhou-se e buscou mais ao Senhor, adorando somente a ele quando voltou para Judá. Mas os problemas já haviam sido causados, e o povo de Judá não abandonou a idolatria. E quando o rei morreu, seu filho Amon repetiu os mesmos erros idólatras, tanto que foi assassinado, e seu filho Josias virou o novo rei de Judá, sendo considerado também um dos melhores da nação, pois fez muitas coisas corretas, tirando os altares e estátuas idólatras, além de reparar e purificar o templo, e muitas outras coisas. Até que um dia, o rei Josias foi morto pelo faraó Neco em uma batalha. Então, o seu filho Joacás assumiu o trono, mas ele foi levado como prisioneiro para o Egito. Então, o irmão dele, Jeoaquim, virou o novo rei de Judá, mas fez muitas coisas erradas. Quando ele morreu, o seu filho Joaquim, também chamado de Jeconias, passou a reinar em Judá. Mas ele cometeu os mesmos erros de seu pai, tanto que ele foi levado cativo para a Babilônia, junto com vários outros membros da nobreza de Jerusalém. Assim, o tio de Jeconias, chamado Zedequias, teve de assumir o trono, e foi o último rei de Judá. Isso porque a nação servia ao Império Babilônico. Mas, no 11º ano do reinado de Zedequias, ele decidiu se rebelar. Ao ficar sabendo disso, o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, foi e invadiu a capital Jerusalém, incendiando o local, destruindo o templo, as casas, roubando os utensílios sagrados e dominando a nação, além de levar a população do reino como prisioneiros para a terra babilônica. Assim, o reino de Judá também chegou ao fim para sempre. E após citar o assassinato de um governador na Babilônia, e que o ex-rei Joaquim foi libertado e honrado naquele império, o livro chega ao fim. E aí, pessoal, puderam aprender mais sobre essa história? No nosso próximo resumo bíblico, falaremos sobre 2 livros, 1ª e 2ª Crônicas, que foi escrito provavelmente por um sacerdote chamado Esdras. E ali ele recapitula a história, desde a criação do mundo até os vários reis que tiveram em Israel e Judá. Então, você não pode perder. Então é isso, gente. Lembre-se de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber, onde a gente posta várias curiosidades interessantes e muito surpreendentes. Deus te abençoe e tchau!